Essa música que nós acabamos de cantar é um haikai. Ela é uma expressão angustiosa. E como diria Jean-Paul Sartre, a liberdade é angustiosa, porque ela nos coloca em contato com a brevidade da vida. Ela nos coloca em contato com a fabilidade da vida, o nosso não empoderamento sobre a vida. E eu tenho dito que haikai ou haikai é uma tradição que deriva dos japoneses, dos samurais. Esses samurais que, diante da morte iminente, exprimiam em poemas reflexões sobre a vida. E esses poemas eram breves, porque o tempo que lhes restava era muito pouco. E a profundidade angustiosa também era tremenda. Por isso a nossa série de haikais devido ao sopro de vida que nós somos ou que temos como seres viventes, nós precisamos nos preocupar com o que de fato vale a pena. E a vida nos prega surpresa, e é necessário nós estarmos vivendo verdadeiramente, para que lá no final a gente diga, vai valer a pena, ou valeu a pena, foi bom ter vivido. O apóstolo Paulo parece-me que entendeu bem isso, que ele falou assim, completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Pois é. A vida é trem-bala, parceiro. A vida é trem-bala. A tradição budista, ela inquire sobre nós a seguinte pergunta: você vive? E quando um irmão budista me disse isso, eu falei assim, como é que é? Ele falou assim, você vive? É uma pergunta que muita gente passa a vida sem fazer. Você vive ou você sobrevive? Porque talvez você esteja vivendo por coisas que só o dinheiro pode comprar. Mas quem disse para você que tudo que o dinheiro pode comprar é vida? Quem sabe que talvez na contramão de Rubem Alves você está vivendo querendo ter razão. E Rubem Alves diz, cansei de ter razão, quero ter paz. Tem um texto do Rubem Alves que eu gosto muito, chamado A Menina e o Pote de Jabuticabas. O texto começa mais ou menos assim, não estava no meu script não, mas eu vou tentar lembrar ele aqui agora. Me ocorreu lembrar dele agora. A menina ganhou um pote de jabuticabas e ela disse que as primeiras ela chupava despretensiosamente, mas ao perceber que lhe faltava poucas jabuticabas no pote, chupa vagarosamente, porque ela sabe que lhe resta poucas. E Rubem Alves vai descrevendo o texto dizendo, a minha vida está assim. Então, ele faz um haikai sobre tretas, né? Tretas, para quem é mais antiguinho aí, treta significa briga. Tretas no trabalho, na família, e ele fala assim, cansei. Cansei porque na realidade tudo vaidade, é briga por quem está certo. E na vida, o bom mesmo é ser feliz e não estar certo. E uma coisa que eu quero dizer sobre o que Rubem Alves falou, ele falou assim, minha alma tem sede, tem pressa, porque as pessoas discutem o rótulo e eu não quero rótulo, eu quero essência.
Enquanto nós estamos alimentados por sentimentos de todos os lados, de quem tem razão, de quem está certo, a vida está passando. E como na música do Trembala diz, quem são os amigos que vão estar com você? E pensando sobre isso, é o tema nosso essa noite, que o melhor é ter companhia. O melhor é ter companhia. Eclesiastes, capítulo 4, era o texto que tinha me ocorrido falar. Porque o texto de Eclesiastes, capítulo 4, é um texto muito usado em casamento. Não sei se você já foi no casamento e fala assim, ó, é melhor serem dois do que um, porque quando um cair, o outro levanta. A paga de 2 trabalhadores é melhor do que a paga de um trabalhador, por isso, sendo 2, é melhor. Eu falei, pô, tá aí o meu texto. Mas eu não vou usar ele. Porque texto de Provérbios, dar-se a prescrição dele a Davi, ou a Salomão, eu poderia devagar sobre muitos assuntos, mas pegando isso como base, eu quero apontar para Jesus de Nazaré. Porque eu e você como cristãos, é com Ele que a gente deve se parecer, amém? Amém? Nós precisamos de uma igreja que se pareça com Jesus. Nós não precisamos de uma igreja que pareça bonita, que pareça perfeita, que pareça santa, que pareça irrepreensível. Nós precisamos de uma igreja que se pareça com Jesus. Então, dito essas coisas, eu vou usar o texto de João capítulo 11, texto muito conhecido, que é quando Jesus ressuscita Lázaro. Mas eu quero fazer algumas considerações iniciais para você, meu irmão, minha irmã, e a você, querido ouvinte, telespectador do Facebook, TV Alfa, WhatsApp, da onde chega esse negócio nosso aí, que eu já não sei mais onde chega. Graças a Deus que chega. Deus abençoe todo mundo, inclusive boa noite a todo mundo que nos acompanha. Me desculpe que eu esqueci de fazer isso na introdução, porque eu estava empolgado com o Trembala. Algumas considerações iniciais são: eu não quero de maneira nenhuma alimentar em você o seguinte pensamento: quem é assim para mim? Quem são as pessoas que vão vir em minha direção? Porque eu vou falar sobre melhor é ter companhia. E a tendência que nós temos ao ouvir algumas coisas é, beleza, mas quem vai me servir? Quem vai vir em minha direção? Quem vai cuidar de mim? Eu não quero alimentar esse movimento, eu quero alimentar o seguinte movimento: quem são, ou quem é a pessoa, ou as pessoas que você vai ao ouvir o que eu vou ensinar aqui? Quem são, ou quem é o alvo do que eu vou dizer aqui, inspirado em Jesus de Nazaré, que você vai levar isso e você vai ser o que eu vou dizer aqui. Então, por favor, eu respeito a sua dor, eu respeito a nuvem sobre a sua vida que pode estar escura, eu não sei. Mas em nome de Jesus de Nazaré, pegue o que eu vou dizer hoje e diga assim: para quem eu serei? A imagem e semelhança de Jesus de Nazaré. Amém? Vamos fazer esse acordo? Porque até eu, enquanto eu preparava esse sermão durante a semana, eu fiquei tentado a... deixa eu ver quem é isso aqui para mim. Mas na realidade, aí o Espírito falou: Renato, ei, qual é que é? Aí eu falei: é disso que eu estava falando, Senhor, para quem eu vou ser isso aqui? Então ficava mais ou menos nesse jogo. Então provavelmente você vai ser tentado a ficar nesse jogo. Mas não faça esse jogo. Porque na realidade, nós aprendemos com Jesus que amigo mesmo
é aquele a quem nós servimos e não aquele que nos serve. Porque vejam, Jesus disse assim ao apóstolo Pedro: Pedrão, Pedroca, Pedrinho, Pedregoso. Está tudo mesmo, se fosse várias traduções, seriam esses os nomes de Pedro. Quero lavar-te o pé, que significa uma atitude de serviço, dentro da tradição judaica. E Pedro dá 2 passos para trás e diz: epa, 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 você não vai me lavar o pé, porque o Senhor é você, sou eu quem devo lavar-te. E Jesus diz assim: você não entendeu, em mim, eu cuido dos meus amigos. Quando ele diz em mim, ele diz, a partir do mundo que eu vou inaugurar. E Jesus é o inaugurador de um novo mundo, que antes era inaugurado pelo antigo Adão. Romanos capítulo 5, o antigo Adão inaugurou o primeiro mundo. Mas em Cristo, Paulo chama de novo Adão. Agora a perspectiva é outra. Amigo é quem cuidamos, e não aquele apenas que cuida da gente. Nós servimos, não esperamos que nos sirvam apenas. E aí, eu convido você a abrir comigo o texto de João, no capítulo 11. Você vai abrir aí, no versículo 1, nós poderíamos ir até o versículo 43, e eu convido você a ler todo o texto depois na sua casa, mas o nosso tempo é muito breve. Eu vou fazer então uma exposição de alguns temas que me chamaram a atenção sobre a importância de termos companhia. Mas eu quero convidar depois você a ler todo esse texto, fazendo uma reflexão sobre aquilo que eu vou te dizer aqui essa noite. O texto base para nós vai ser o versículo de número 11. 11. Vejam o que diz Jesus sobre Lázaro. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu. Mas vou até lá para acordá-lo. Ele está dizendo, vamos lá acordá-lo. Qual que é o contexto aqui, irmãos e irmãs? Lázaro foi acometido de uma doença. Jesus estava longe. Lázaro estava na Judéia. A Judéia era um lugar onde Jesus já havia aspirado à morte, havia sido perseguido. Então a galera queria pegar Jesus na Judéia, e ele, assim, vaza. Mas depois de estar muito longe, chega a notícia para Jesus: Jesus, Lázaro, o teu amigo amado, está doente. E Jesus olha para os discípulos e diz: nós vamos até Lázaro. E aí os caras falam assim: qual é, Jesus? Tu tá louco, irmão? Você não tá ligado que os caras quiseram te matar lá? E aí você pode pensar, pensando bem, não seria uma boa ideia voltar. Mas aí vem um versículo 11. Depois de dizer o quê? Isso o quê? Nós vamos voltar. Porque o meu amigo precisa de mim. Nesse texto, e aqui é um pano de fundo teológico, nós temos o pano de fundo das duas personas existentes em Jesus. Jesus era plenamente humano e Jesus era plenamente Deus. As duas personas habitavam num único ser. E aqui, no capítulo 11, nós vemos o Jesus humano, o Deus amigo, que ao meu ver, são palavras sinônimas, Deus e amigo são sinônimos. Mas o amigo e o Deus, o eterno, o divino, o Pai. Jesus diz, nós vamos voltar.
E quando Jesus toma a decisão de voltar, ele toma a decisão como homem. Porque amigo, que é amigo, ele está. Os amigos estão. Os amigos não apenas são. Os amigos não apenas mandam mensagem no WhatsApp. Os amigos estão. E essa é a primeira lição que eu quero dizer para você essa noite. Com quem você está? Porque a vida é trem-bala. Porque a vida é trem-bala, parceiro. Você está com quem? Lembre-se que a pergunta não é, deixa eu ver quem está comigo. Não, a pergunta é, com quem você está? Porque um cara que eu ainda sonho em conhecer na minha vida é o padre Fábio de Mello. E ele diz uma coisa muito interessante. Quem sabe um dia eu não trago o Fábio de Mello aqui para conversar com a gente? Ia ser legal, hein? Um escândalo lascado, mas não tem problema nenhum. É mais um na nossa história. Vamos lá. O padre Fábio de Mello, ele diz uma coisa muito interessante. Amigo é aquela pessoa que você lembra nos momentos de pico. Tanto bons quanto ruins. E pessoas com aquela você identifica o nome. Por exemplo, você conhece uma pessoa na fila do banco. Como é que você chama? Renato. E aí você fala assim, eu tenho um amigo chamado Renato. Sabe? Deu para entender? Essas são amizades verdadeiras. São aquelas que te remetem a momentos da vida e deles você lembra. Amigo é aquele que está depois de uma treta lascada, você xinga ele xinga você, porque amigo é assim. E uma desgraça acontece na madrugada, ele é a primeira pessoa que você vai ligar. Por quê? Porque você sabe que ele vai estar. E a minha pergunta é, quantas pessoas pensam em você diante do caos ou diante de uma boa notícia? Quantas pessoas identificam o teu nome como um amigo? Porque Jesus era esse amigo. Porque diante do diagnóstico de uma notícia ruim, Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, Lázaro significa aquele a quem Deus socorre ou quem Deus ajuda, disse assim, avisa Jesus. Avisa Jesus, porque é a primeira pessoa que nós devemos pensar. E não era porque ele poderia fazer um milagre. Porque aqui nós estamos falando do Jesus amigo. O Jesus que estaria lá. Quem são as pessoas que ligam para a gente diante do caos? Ou diante de uma boa notícia? Para quem você é a primeira pessoa que o seu amigo quer ligar? Quando conseguiu uma vaga de emprego, ou conseguiu uma promoção, ou a esposa está grávida. A vida é tão passageira que às vezes nós não nos preocupamos em ser essa pessoa que está. Eu me lembro quando eu perdi meu pai, em 2014, quando o Brasil perdeu para a França, para a Alemanha de 7-1, meu pai morreu. Não foi por causa do jogo, é óbvio. E as pessoas tentavam de todas as maneiras me consolar. Mas as pessoas tentam consolar pensando que são Deus. O que é a pessoa quando tenta consolar pensando que é Deus? Deus está no controle, Renato. Pastor, olha, Deus está no controle. Deus sabia, tal, que não sei o que lá. E eu estava doidinho para mandar para baixo da égua todas aquelas pessoas que ficavam perguntando para mim se meu pai estava na igreja, se meu pai tinha aceitado Jesus. Eu queria mandar todo mundo para os quintos mais profundos da minha alma, porque eu só queria que alguém estivesse do meu lado.
Porque Deus é aquele que está, não é aquele que fica dizendo, faça isso, faça aquilo, é porque Deus, deixa Deus fora disso e seja você o sinal histórico do reino de Deus apenas sendo. É como se alguém estivesse dizendo assim, me empresta as tuas lágrimas. Me empresta as tuas lágrimas e a gente diz, toma aqui, as minhas lágrimas são suas. Mas hoje nós estamos tão sozinhos, tão cheios de nós mesmos. Às vezes nós viajamos o mundo inteiro, conhecemos lugares incríveis, mas nós estamos sozinhos. Vocês sabem, vocês me desculpem, eu conheço a maioria da galera que está aqui essa noite, mas se tem alguém que eu não conheço, alguém que está nos assistindo, que é coach, gosta de coach, essas coisas, me desculpa, eu tenho bastante coisa contra, mas não pessoalmente. Mas eu ouvia um coach, porque coach, a maioria deles é assim, é o cara que não deu certo na vida e quer fazer dar certo a sua. O cara dizia assim, você quer comer nos restaurantes que eu como? O vídeo. E aí eu vou ver esse vídeo. O que esse abençoado, entre aspas, está dizendo? Se você quer frequentar os lugares que eu frequento, pare de pagar pau para mim no Instagram. Trabalhe duramente. Abandone os seus amigos porque eles não querem saber de você e faça o seu caminho. Aí nisso eu comecei a escrever. Eu gosto de escrever, pessoal. E meus dedos começaram a ficar mais rápidos. Com frases do tipo, do que me adianta estar na Torre Eiffel sem ninguém para compartilhar? Do que eu adianta estar no céu sozinho? Isso na resposta do vídeo. Do que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Voltaire, um pensador contemporâneo, vai dizer que eu amo meu amigo porque ele é ele. E ele sendo ele, permite que eu seja quem eu sou. E nesse encontro de ele e eu, nós existimos. Mas nós vivemos um movimento muito perigoso de que nós não estamos com ninguém, nós não somos com ninguém, estamos vivendo satisfeitos numa vida solitária. E isso é caminho de morte. E eu mostro para você no texto sagrado que isso é caminho de morte. Porque quando Deus, o Pai, não o Pai, né? Vocês estão me entendendo, né? Deus, o Pai. Se ninguém entendeu? Do Henrique Cristo, o Pai, meu Pai. Então não é esse. O Pai. Ele conversa, e o texto hebraico traz a seguinte conotação: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se o texto hebraico diz façamos, façamos quem? Se nós somos politeístas, monoteístas, perdão, não politeístas, monoteístas, ou seja, um só Deus. Esse façamos no plural é o quê? Deuses? Não. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Um Deus relacional. Um Deus que se relaciona em si. E por se relacionar em si é um. E deu esse Espírito a toda carne, que diz, sobre toda a carne derramarei o meu Espírito, para que sejam um. João capítulo 17.
Quando Jesus ora pela igreja, Pai, eu oro por estes que estão andando comigo, mas não apenas esses que estão comigo aqui agora, mas por todos aqueles que virão a crer no meu nome, para que, sendo eu em ti, tu em mim, nós sejamos neles e eles em nós. E aqui eu vou chamar a atenção para uma outra coisa. Não sei se você percebeu, no texto do Gênesis capítulo 3 não existe a palavra pecado, mas é onde a gente aprendeu que é a queda. Não tem a palavra pecado. A palavra pecado aparece em Gênesis capítulo 4, quando Caim mata Abel. E antes de Caim matar Abel, aqui está o mal. Deus percebe a face de Caim e diz assim: Caim, o seu rosto se transformou. Aí aqui aparece pela primeira vez no nosso texto sagrado, que chamamos de Bíblia, a palavra pecado. O pecado te rodeia e ele quer dominar-te. E aí vem a frase assim: cadê o seu irmão? A resposta de Caim: por acaso sou eu o guardador da vida do meu irmão? E isso é o lastro de destruição na vida da humanidade. Por acaso somos responsáveis uns pelos outros? O mal, o maligno, o diabo, o demônio, o capiroto, como queiram chamar, é ele destruindo a nossa coletividade. Eu já disse aqui que alguém possuído pelo mal e pela maldade deveria ser chamado de ego absoluto. É aquele que vive para ele, por ele, para a glória dele, mas ninguém importa. Por isso que eu digo que a solidão, o individualismo, o anseio pelas conquistas individuais é um dos grandes males do nosso século que tem matado a nossa igreja. Hoje as pessoas vão para a igreja para buscar a sua bênção. Uma palavra de bênção para a sua vida. Uma palavra de cura para a sua vida. Não sei o que lá, para a sua vida. Sua vida. O meu convite é procurarmos uma comunidade que a gente se identifique para que a gente possa aprender a ser como Jesus foi. E Jesus era o Deus que estava, era o Deus amigo. Uma comunidade precisa se reunir, não para buscar as coisas para si, mas desfrutando da comunhão, é abençoado individualmente e é capaz de acolher e abençoar todos aqueles que estão à sua volta. Por isso Jesus diz: o meu amigo Lázaro está doente, e nós precisamos estar lá. Com quem você está? E aí você pode dizer que agora é o segundo ponto: pastor, mas o que eu falo? Não fala. Não fala. Porque o Jesus amigo, vejam, no versículo 35. É o menor versículo da Bíblia. Ele não falou nada, ele só chorou. Um Deus que chora. Ele não pede para Marta e Maria: sejam fortes. Fiquem firmes. Ele está num bom lugar agora. Descansou, né? Descansou.
Ele chora. Com quem você está chorando? Com quem você está chorando? Tem uma música do Juliano Som. E, rapaz, me fugiu o nome, porque eu também não estava no meu script falar isso aqui. Desculpa, eu vou lembrar até o final da celebração, mas ele conta a história de que um amigo de infância entrou na igreja, que ele era pastor. E ele viu o amigo dele entrando assim, lá na porta. E sentou na última cadeira. Ele ficou feliz, porque o amigo dele estava na igreja, né? E acabou o culto, ele não, nem muito ocupado. Né? Segunda vez, o amigo dele sentou lá atrás de novo. Depois desse encontro, o amigo não voltou mais. Dias depois ele ficou sabendo que o amigo tinha cometido suicídio. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus está perguntando para nós aqui essa noite, cadê o seu irmão? O pecado está em volta de você e quer te dominar. Resista. E onde está o seu irmão? O que você vai dizer para ele? Nós precisamos de uma igreja diaconal. Uma igreja que parece com Jesus. Uma igreja que está disposta a lavar os pés das pessoas. Cuidar uns dos outros. Porque na brevidade da vida, irmãos, o que vale mesmo são os relacionamentos que a gente constrói. Um pensamento judaico sobre o nazismo só está faltando dizer agora que o nazismo não existiu também, né? Mas os rabinos disseram assim, que Hitler não matou 6 milhões de judeus. Calma aí que eu vou completar. Ele matou um judeu 6 milhões de vezes. Sabe o que significa isso? O que fere o outro deveria ferir a todos. Quando morre um, todos nós deveríamos morrer. Talvez os nossos amigos estão morrendo, não literalmente, mas emocionalmente, espiritualmente. E nós estamos com os nossos olhos fechados, orando a Deus para que Ele fale conosco. Querendo sentir a presença. Leva-me, Senhor, para o lugar secreto. Leva-me, Senhor, para um lugar de comunhão. E Deus está dizendo, olha o teu irmão aí do lado. Eu estou aí, ó, do lado. Na lágrima que cai. No riso que brota. Eu estou aí. Porque o contrário também é verdadeiro. Você é capaz de se alegrar com a alegria de quem? Leandro Carnal vai dizer assim, você quer ver quem é seu amigo de verdade? Compartilha com ele uma alegria. Se alegrar com você, é seu amigo. Se não se alegrar com você, eu sairia fora. Mas aí agora, o jogo é outro. É com quem você se alegra.
Quem tem o anseio de contar notícias boas para você, porque você vai se alegrar e vai dizer, que massa, que fera, que bênção, glória a Deus. Quantos glória a Deus você deu esse ano por uma bênção que não era para você? Tem um livro chamado, eu recomendo para todos que gostam de ler, chamado Por que Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas, do Rabino Harold Kushner. E nesse livro ele trabalha a seguinte perspectiva, de como a gente olha para os injustos e começamos a reparar nas bênçãos que eles têm e começamos a colocar sobre nós uma culpa que recai sobre nós de coisas que não dão certo. E a gente começa a dizer assim, por que as coisas para aquele cara dão tão certo? E para mim é essa luta. Eu vou na igreja, aí, não onde existe. Aí eu dou o dízimo. Vou na IBD. Eu até ajudei na enchente em Botucatu. Para quê? Para agora minha vida ficar esse negócio? Será que nós somos capazes, talvez, de lidar com as nossas perdas e tristezas e sermos capazes de nos alegrar com a alegria do outro? Porque veja, é uma questão de inteligência. Se a gente aprender a ser feliz com a alegria do outro, a probabilidade de a gente viver mais alegre é grande. Mas nós não pensamos assim. Porque talvez nós somos uma igreja que não se parece com Jesus. Eu quero desafiar, talvez, até a população de Botucatu. Porque, Deus me ajude, o que eu vou dizer agora. Qualquer coisa nós editamos depois isso aqui no vídeo, mas tudo bem. Mas vamos lá, prestem bastante atenção. Foi muito bacana, toda a solidariedade na nossa cidade. Amém? Um monte de gente entregando um monte de coisa. Mas espera aí. Será que nós estamos dispostos a saber o nome de quem perdeu tudo? E por que estavam lá? Será que nós estamos dispostos a ir um pouquinho além e voltar para o lugar onde talvez querem nos matar e fazermos as perguntas que devem ser feitas? Porque talvez fazer o bem seja apenas uma perfumaria analgésica para a consciência e para a alma, mas não de fato uma conversão ao evangelho e ao próximo. E talvez as amizades sejam um bom início para nós nos convertermos ao próximo. Quando Jesus estava voltando para a Judéia, Marta e Maria, ao saberem que Jesus estava voltando, vão ao encontro de Jesus. E aqui, vocês estão ligados que Jesus já sabia de tudo a parada, amém? Ninguém duvida disso aqui não, né? Senão depois nós vamos ter que marcar uma aula só de teologia para explicar tudo esse negócio. Jesus é Deus. Ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Ele sabia que Marta e Maria estavam vindo. Mas como homem, ele se permitiu ser encontrado por Marta e Maria. E ele poderia dizer, não diga nada. Shhh. Ó a pose bonita. Shhh. Essa morte não é para a derrota.
mas é para a glória de Deus. Ó, que filme! Oscar. Ele deixa Marta e Maria falar, porque os amigos sabem ouvir. Senhor, Senhor, imagina a senhora cansada, né? Lázaro está indo para Goiás. Está partindo. Ir para Goiás significa puxar o carro, bater o pé, bater as botas. É um ditado lá do interior, de Venceslau, Mato Grosso. Então, repetir, Lázaro está indo para Goiás, que não sei o que lá, que não sei o que lá. E Jesus silencia e deixa elas falarem. Por quê? Porque os amigos ouvem. E não contente, depois, mais para frente, elas falam de novo. Senhor, não é falando não, mãe. Se eu tivesse aqui, ele não teria morrido. Sabe por quê? Porque os amigos às vezes falam umas coisas que a gente não quer ouvir, mas a gente é amigo, a gente aceita. Porque amigo não tem mimimi, ou não deveria ter mimimi, porque sabe que é amigo. Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. A pessoa, Jesus fosse mimimi, ou mimizento, magoei, também vai ficar aí agora mais 6 dias. Estava 4, mais 6, 10, para largar de ser besta. Não, porque os amigos sabem compreender as imperfeições do outro. Os amigos sabem tolerar as falhas dos outros. Os amigos escutam as bobagens, a mesma história 30 vezes, e da mesma piada 30 vezes, porque o que vale é a mesa. O que vale é a camaradagem. O que vale é o estar junto. Vocês já viram amigo quando reúne, conta a mesma história. Eles dão risada do mesmo jeito. Aí depois dão risada e falam assim, cara, nós é besta, né? Nós somos besta. Porque amigo é tudo besta. No melhor sentido da palavra besta. Por quê? Porque nós somos brother. A mesa é o lugar onde a gente consegue ser o ouvido. Você tem sido ouvido para o seu amigo, para a sua amiga? Você tem ouvido? Ou você na hora que começa a falar assim, para que esse assunto chato, de novo. Você vai falar disso de novo. De novo. Os amigos são assim. A gente ouve. Por isso que nós precisamos de uma igreja que se pareça com Jesus. E esses mesmos caras que viram Jesus fazer tudo isso com Lázaro, foram convidados a ser amigo de Jesus. Jesus disse assim para Pedro, Tiago e João, vamos ali orar comigo porque eu estou angustiado. Fiquem comigo e orem. E os caras, estamos juntos, Jesus. É nós. Vamos aonde? Não, vamos ali. E os caras, bora. Daqui a pouco Jesus olha para trás, está todo mundo dormindo. A crítica, a galera mais mal-humorada, que gosta de ler a Bíblia com mau humor lascado, já faz uma crítica. Tá, esse cara não presta nem para orar, tá, não sei o que lá, nem para orar com o cara, que não sei o que lá. Eu já sou mais do campo da poesia, eu gosto de ver as coisas com os bons olhos. Eu falei assim, aqueles caras estavam lá. Eu acho que Jesus foi misericórdia, falou assim, é um bando de tanga frouxa, mas estão aqui, ó. Estão aqui. Aí a Bíblia diz que Jesus fala assim, agora eu já não chamo mais vocês servos, eu chamo vocês de amigos. Que eram os caras que estavam. Você consegue perceber o que era Jesus? Um monte de cara falho, meu. Tanga frouxa. Do agito.
O que é do agito? Pedro. Aí Jesus fala assim, pessoal, vou dar real aqui para vocês, hein? Ó, os caras vão passar o cerol em mim. Vai molhar para mim, eu vou morrer. O que Pedro fala? Vai morrer nada, mano. Vá. Não vamos deixar não. Vamos morrer. Só passando por cima de mim. Quem que é o primeiro que nega Jesus diante de uma fogueira quando falam, aquele cara seguia Jesus? Ele, eu não. Nem conheço, nunca vi. É o mesmo cara que depois que Jesus ressuscita, fala assim, Pedrão, você me ama? Ele, amo, Senhor. Mas você falou que não me conhecia. Não, Jesus não fala isso. Você me ama, Pedro? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? E Pedro chora amargamente. Tu sabes que te amo, Senhor. Ele falou assim, então cuida do meu rebanho, cuida da minha galera. O reino de Deus é esse reino de imperfeitos. De amigos que dão mancada. Mas porque Ele nos amou, nós nos amamos nas nossas imperfeições. Mas porque Ele não imputa sobre nós o pecado e o peso do erro, nós também aprendemos a amar uns aos outros. E é por isso que Ele escreve, filhinhos, se vocês se amarem uns aos outros, saberão que vocês são os meus discípulos. Por isso que o Haikai de hoje, eu quero convidar você a pensar, que tipo de amigo você tem sido para as pessoas? Que você encontre a amizade verdadeira e a amizade sincera, porque Jesus é o seu amigo. Apesar das mancadas que você dá com Ele, Ele é o seu amigo. E Ele quer a sua amizade. E Ele não te rejeita. E eu quero concluir a reflexão dessa noite dizendo assim, se durante essa reflexão de hoje, o Haikai de hoje, você lembrou de alguém, eu quero convidar você a orar por ele e por ela. Nós vamos finalizar a nossa celebração, não pedindo a bênção sobre nós, mas trazendo no nosso coração e em oração os nossos amigos e amigas. E essa canção é a canção tema da nossa série, diz assim, vai amanhecer. E você vai levar essa luz da manhã, da alvorada, a luz de esperança, para esse amigo e para essa amiga que pode estar precisando de uma palavra de esperança. Eu não sei se você vai ligar para ela amanhã ou hoje ainda, para ele, e dizer assim, ei, brother, vai amanhecer. Um novo dia vai chegar. A noite quer te assustar, mas creia, porque vai amanhecer e eu estou aqui com você. Talvez você vai ter que pedir perdão. Talvez você vai ter que falar assim, cara, por que eu me afastei tanto de você? Me desculpa, eu te amo. Por isso eu quero convidar você a se colocar de pé nessa hora. E não apenas se colocar de pé. Eu convido você a sair do seu lugar e trazer o seu amigo aqui na frente. E nós vamos orar juntos. Enquanto nós cantamos essa canção, nós vamos orar juntos. Nós vamos cantar. E assim que nós terminarmos a canção, você vai sair do seu lugar. Nós vamos orar junto pelo amigo, pela amiga, que você vai trazer aqui na frente. Se ele estiver aqui ou ela estiver aqui, melhor ainda, né? Quem sabe o seu amigo te trouxe aqui essa noite. É porque ele te ama. Quem sabe ele disse, você precisa ouvir o que eles falam lá. Para amanhecer na sua vida e você encontrar esperança. Vai amanhecer. Você não está sozinho, você não está sozinho, porque eu estou aqui. Vamos cantar. Vai amanhecer. Um novo dia vai chegar. Traga à memória o seu amigo, depois nós vamos orar todos juntos. Amém.